Boa noite a todos, queridos e amados irmãos. Que a paz de Deus envolva os nossos corações e que possamos, com a inspiração da espiritualidade, a intuição deles, poder falar com todos nós. É um tema curtíssimo que está no Evangelho. Graças por um bem concedido aos inimigos. Olha, já é difícil a gente pedir o bem para um amigo, porque nós somos bastante egoístas, egocêntricos. Agora, pedir uma prece em favor de um inimigo e ainda, como diz lá, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Nós temos que nos agraciar, e não é fácil. Às vezes com uma dor no peito, né? Bom. Não desejar o mal aos inimigos é ser caridoso apenas pela metade. Não basta não desejar o mal aos nossos inimigos. É ser caridoso apenas pela metade. A verdadeira caridade consiste em lhes desejarmos o bem e em nos sentirmos felizes com o bem que lhes acontece. Bastante resumido. Parece que há muito pouca coisa a falar sobre esse tema. A verdadeira caridade consiste em lhes desejarmos o bem. Desejar o bem a um inimigo. Que contrassenso para nós, dentro dessa visão nossa. E em nos sentirmos felizes com o bem que lhes acontece. Será que é isso que acontece conosco? Nós temos tantos adversários políticos, clubes de futebol, quantas coisinhas que nós criamos, obstáculos no dia a dia, um mal-entendido. Há adversários. Se olharmos bem, adversário quer dizer junto com o verso somado. É soma. De adição. Todo elemento adicional que tem esse prefixo ad, quer dizer, junto. Advogado. Vogar em defesa de outro. Juntar. Então, gente, nós temos dentro de nós um lado sombrio, que é o verso nosso, ao contrário. E dentro desse verso nosso, nós encontramos o lado da frente, onde nós nos apresentamos, e o outro lado sombrio que nós escondemos. Faz parte da nossa natureza o verso, não só a nossa apresentação, mas o verso. E esse verso, ele pode ser sombrio, ou pode ser luzes refletidas.
que podemos refletir. E aí nós perguntamos, qual é o meu verso? Se a gente pegar um mata-borrão e assinalar, escrever, você vira do outro lado, está tudo ao contrário, é um negativo. A nossa foto também tem um negativo. É o verso. E nós trazemos esse verso dentro de nós. Quando vemos um adversário lá fora, nós estamos projetando o adversário de nós mesmos, as nossas sombras. Se eu não tiver piedade daquele um que estou naquele instante me identificando, como é que eu posso me ajudar a mim mesmo? Aquele adversário suposto, externo, ele está simplesmente me identificando o que eu trago dentro da minha fonte, dentro da minha natureza, que deve ser corrigido, deve ser ajustado, melhorado. Eu tenho que pôr luz nas sombras, para que possa refletir e não sombrio. E como vamos buscar esta luz? Gostaríamos, então, que o nosso irmão passasse um vídeo muito interessante que conta uma história, tudo indica que seja mitológica, de tempos atrás, feito através de uma inteligência artificial, acredito. Em tempos antigos, numa aldeia pacífica aninhada entre montanhas majestosas e paisagens serenas, vivia um respeitado mestre conhecido como Guru Amar. Ele era reconhecido em toda a região, não só por sua sabedoria, mas também por sua notável habilidade de guiar as pessoas no controle de suas emoções. A jornada de Guru Amar rumo ao domínio emocional teve início quando ele era um jovem rapaz. Desde cedo, sempre foi uma pessoa altamente sensível, frequentemente dominado por suas próprias emoções. Crescendo na aldeia, ele testemunhou como emoções não controladas podiam causar estragos nas vidas das pessoas. Ele viu amigos e familiares se afastarem devido à raiva, inveja e tristeza. Isso despertou dentro dele um desejo profundo de entender a natureza das emoções e ajudar os outros a controlá-las. Um dia, enquanto Guru Amar estava meditando sob a sombra de uma majestosa árvore de Neem, observou o fluxo de um rio nas proximidades. A calma superfície do rio refletia a tranquilidade que ele buscava dentro de si mesmo. Foi nesse momento que ele percebeu que, assim como o rio, as emoções vinham e iam. Eram impermanentes e mutáveis. Essa compreensão tornou-se o alicerce de sua busca pela vida toda. Guru Amar embarcou em uma jornada em busca de orientação com um sábio renomado chamado Devan, que vivia nas montanhas. Devan era conhecido por sua profunda compreensão da mente humana e das emoções. Quando Guru Amar chegou à cabana de Devan, encontrou o sábio imerso em profunda meditação. Seus olhos irradiavam a serenidade de um lago tranquilo. Com grande reverência, Guru Amar se aproximou de Devan e compartilhou seu ardente desejo de aprender a arte de controlar as emoções. Devan o acolheu com um sorriso caloroso e o aceitou como discípulo. Nos anos que se seguiram, Guru Amar se dedicou a um treinamento rigoroso, estudando textos antigos e praticando a meditação sob a orientação de Devan. Guru Amar
aprendeu a observar suas emoções sem julgá-las. Ele descobriu o poder da atenção plena, que lhe permitiu testemunhar o fluxo de emoções dentro de si mesmo. Lentamente, mas com determinação, ele conquistou o controle sobre as marés turbulentas de seus sentimentos. Após anos de prática intensiva, Guru Amar se aproximou de Devan e perguntou: Mestre, aprendi a observar minhas emoções, mas ainda luto para controlá-las no calor do momento. Como posso verdadeiramente dominar a arte de controlar as emoções? Devan olhou profundamente nos olhos de Guru Amar, sua voz cheia de compaixão, e disse: Caro discípulo, o verdadeiro domínio não está apenas em observar as emoções, mas em compreender suas origens e aproveitar sua energia. As emoções são como cavalos selvagens. Para controlá-las, primeiro você deve fazer amizade com elas, não suprimi-las. Guru Amar absorveu essas palavras e percebeu que precisava aprofundar sua conexão com as emoções. Ele começou a explorar os gatilhos e padrões que levavam às suas reações emocionais. Através da reflexão e introspecção, ele desvendou a complexidade de seus sentimentos. Para avançar em sua jornada, Devan encorajou Guru Amar a praticar a autocompaixão. Guru Amar começou a se tratar com a mesma gentileza e compreensão que oferecia aos outros. Ele compreendeu que a autocrítica e o julgamento severo apenas alimentavam emoções negativas. Com o tempo, a autocompaixão tornou-se uma ferramenta poderosa em seu arsenal emocional. Guru Amar também aprendeu a arte de transformar emoções negativas em ações positivas. A raiva, em vez de resultar em conflito, poderia ser canalizada para se tornar uma força para a mudança. A tristeza, em vez de paralisar, poderia se transformar em uma fonte de empatia e compaixão. A notícia da transformação de Guru Amar se espalhou rapidamente pela aldeia e pessoas de todas as esferas da vida buscaram sua orientação. Vinham a ele sobrecarregados pela raiva, ansiedade e desespero, em busca de consolo e compreensão. Com sua presença serena e sabedoria profunda, Guru Amar os ajudou a navegar pelos mares turbulentos de suas emoções. Ele lhes ensinou que as emoções, quando compreendidas e controladas, poderiam ser aliadas poderosas na jornada da vida. Em vez de serem arrastados pela tempestade, eles podiam aprender a navegar por ela. Um dia, uma jovem chamada Shanti se aproximou de Guru Amar, com o rosto nublado pela ansiedade. Ela vinha lutando com preocupações crônicas e medo, incapaz de encontrar a paz dentro de si mesma. Guru Amar sentou-se com... Nós vamos parar com o vídeo aqui, porque senão vai falar muito sobre outras emoções, né? E o tempo nosso é curto, né? Mas vamos observar alguns detalhes importantes dessa conversação do Guru Amar. Era uma pessoa sensível, sempre dominado por suas frequentes emoções. Testemunhou que suas emoções, não controladas, podiam causar estragos nas vidas das pessoas. Ele viu amigos e familiares se afastarem devido à raiva, à tristeza, à inveja, incluo o medo e outras emoções. Isso desenvolveu dentro dele um desejo profundo de querer ajudar os outros e a dominar seus desejos e emoções. Um dia, à sombra de uma árvore, em uma margem de um rio, observou o fluxo e refluxo das águas, onde as ondas iam e vinham. A calma e a superfície daquele rio refletiu a tranquilidade que ele tanto buscava dentro de si mesmo. Foi nesse momento que ele percebeu que suas emoções se pareciam às do rio,
cujas emoções também iam e vinham, e que elas eram impermanentes, ou seja, passageiras e imutáveis. Acontecia sempre. E essa assertiva tornou-se alicerce de sua vida toda. Guru Amar embarcou as montanhas à busca de mais entendimentos e procurou um velho sábio chamado Devan. Guru Amar aprendeu a estudar as emoções plenas, sem julgá-las, sem condená-las. Aqui nós vamos dar uma pausa. Emoções plenas. Toda emoção plena, ela vem de muitas emoções. Não se trata especificamente de uma, mas é bem abrangente. Onde é que está a plenitude de nossas emoções? De onde é que elas surgem? Nós somos seres animais quando vestidos nessa roupagem física, dotados também de uma alma, de um espírito encarnado. Mas o nosso corpo traz consigo os instintos materiais, responsáveis pelas nossas emoções, pelos nossos temperamentos, pelas nossas reações, muitas vezes impulsivas. É o nosso lado animal. Porque nós somos herdeiros reencarnatórios de seres inferiores que passaram pela evolução palingenética, ou seja, da reencarnação, para chegarmos à condição humana. Nós trazemos ainda muitos instintos próprios animalescos e que não aprendemos a nos comportar. Não aprendemos ainda a dominá-los. É natural. O instinto é algo que temos para somar. Existe o instinto de proteção, de conservação das espécies, de reprodução, e assim tantos outros instintos que estão instalados dentro de nós, que nos servem. Eles não são maus. Só que somos seres humanos, inteligíveis, racionais. Não podemos permitir que os impulsos animalescos falem mais alto que a nossa razão. Não. Nosso corpo tem um comando, e é um comando espiritual. A nossa alma, que anima o nosso corpo, é responsabilidade minha. Eu cuidar da natureza animal que está indumentária, se veste. É responsabilidade minha. Então, continuemos. Aí fala também sem julgá-las, sem condená-las. Muitos de nós nos condenamos, carregamos consciência pesada, estamos sempre voltando aqueles pensamentos negativos, acusadores da nossa consciência, por atos infelizes que cometemos. Não se trata de arrumarmos desculpas, não.
mas de nos perdoarmos também. Porque à medida que a gente perdoa a nossa sombra projetada nos outros, nós estamos também em condições de nos perdoar. Aquela prece de Francisco de Assis, perdoando a que somos perdoados, é verdade. É uma fórmula para todos nós de entendimento, de compreensão. Quando eu não perdoo o meu próximo, que condição eu tenho para perdoar a mim mesmo? E nós vemos no Evangelho uma outra parte onde se refere a isso. Quando Jesus disse, vai te conciliar primeiro com o teu irmão, e depois virá fazer a tua oferta. Nosso irmão mais próximo, qual que é? É a nossa sombra. Projeta no meu ego animal, o meu eu espiritual, se projeta no meu ego animal, egocentrismo, orgulho, inveja. Eu não posso deixar isso permanecer e fazer de mim mais forte. Eu sou o dono desse navio, desse avião, dessa jamanta, desse carrinho, mesmo que seja pequeno. Eu sou o piloto. É a minha consciência. O meu inconsciente, que atua muitas vezes sem perceber, sem ter consciência, sem lucidez, é a minha sombra. Nós temos que agir conscientemente. É difícil, porque parece que os impulsos falam mais alto a todo momento. Não se trata de guerrear com os nossos impulsos. E nós vamos ver isso nessa lição. Não se trata de condenar os nossos impulsos, as nossas emoções. Não, não é esse o caminho. Eu estarei dificultando essa trajetória do entendimento de mim para comigo mesmo, da minha consciência para o meu inconsciente, do meu eu divino, espiritual, para o meu ego inferior, animal. Não é este o caminho. Assim como eu devo perdoar o próximo, também tenho que aprender a me perdoar. Aceitar o perdão de mim em favor do próximo. Existe uma coligação muito grande entre o eu e os outros. Porque os outros são semelhantes a mim. E eu sou semelhante aos outros. Posso não identificar com eles, porque cada um tem a sua própria identidade. Nenhuma folha que cai de uma mesma árvore é igual à outra. Elas são semelhantes, apenas semelhantes. E nós somos seres semelhantes, buscando algo muito importante e divino dentro de nós, que é o nosso amadurecimento. Deixar as águas que vêm, outras que vão, como diz a lição do dia. O vir e o sair. Nós, meus irmãos, nos identificamos com a natureza, porque o nosso instinto é natural.
É uma força divina, abençoada. Não podemos de forma alguma inferiorizar os nossos instintos, mas amá-los. Como disse hoje, o cavalo. Você não tem que tratar o animal somente com esporas, chicotes. Não. Para adestrá-lo, dê carinho. O nosso ego precisa da nossa atenção, do nosso carinho. As nossas emoções precisa desse carinho. Então ensinou Cristo que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que se algum mal estiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Não adianta subir ao altar, levar um sacrifício a Deus e depois uma oração. O maior sacrifício é esse, de lutarmos contra as nossas imperfeições. Então vamos continuar o texto, porque ele é riquíssimo de matéria a ser estudada. Aproximou-se o mestre Devan e disse, então ele se aproximou, o Guru Amar. Mestre, aprendi a observar as minhas emoções, mas luto muito para controlá-las. Nós vimos aqui. No calor dos meus sentimentos, eu luto muito, mas é difícil, não estou conseguindo. Como posso desenvolver a arte de controlar as minhas emoções? Perguntou para o mestre Devan. Olhou para o seu discípulo e disse, caro Guru, o verdadeiro domínio não está em apenas observar as emoções, mas em conhecer as suas origens e aproveitar suas energias. Nosso instinto é um campo energético muito grande. Muita força existe dentro de nós. Vamos observar então essas emoções. Quanta energia que estão sendo canalizadas ao mal, sendo que eu posso direcioná-las ao bem. Se eu agir por impulso, ela estará passando por cima daquilo que eu chamo do piloto, daquilo que eu chamo o comandante, que é o meu eu, que dirige essa nau e pode simplesmente se afogar no inconsciente das aberrações. Eu tenho que ter comando. Não basta inteligir, tenho que ter consciência e conversar com o meu ego inferior. Eu tenho que aprender a dialogar com as minhas sombras. Existe até um livro espírita, Diálogo com as Sombras, sombras espirituais, que se acoplam às nossas sombras por processos de obsessão. Semelhante atrai semelhantes. Vamos luzir esse lado que reflete dentro de nós. Iluminar esse ego, dando direção, pondo uma bússola
para que não se perca. Nós somos capacitados para isso. E temos que começar a exercer essa prática. Porque senão seremos sempre comandados pelos impulsos, pelas agressões que brotam em nós, animais ferozes que trazemos de vidas passadas antes de nos tornarmos humanos. Quantas serpentes se apresentam em nós? Gatos, ratos, lagartixas, pássaros, diversos. Bicho preguiça. Quem não tem um pouquinho da preguiça? Nós trazemos essas imperfeições que devemos trabalhar, que ainda o nosso lado egóico traz como heranças atávicas, que precisamos dar novas direções. A luta é árdua. Nós não estamos aqui encarnados à toa, não. Nós estamos aqui para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, para vencermos as nossas próprias imperfeições. Kardec disse: reconhece-se o verdadeiro espírita com aquele que se esforça para mudar as suas más inclinações e melhorar-se. E nós estamos no processo reencarnatório para isso. Não nascemos à toa só para reproduzir e viver sem sentido. Não. Nós estamos construindo uma história futura, de vidas futuras, maravilhosas, de paz, de serenidade. Mas para isso nós temos que começar a luta interna de vencer e dominar as nossas próprias emoções. O medo. Como que eu devo combater o meu medo? Eu tenho medo de tantas coisas, da morte, de alguém fazer mal para alguém que eu amo muito. Nós começamos a vencer a emoção do medo através do seu antídoto, da coragem. Enfrentamento. Nós temos que enfrentar. Nós temos medo das coisas novas. Criamos sempre defesas por algo inusitado, novo. Eu lembro quando eu trabalhava no banco e veio um implantador e veio alterar todo o meu serviço. Como foi difícil. Eu resisti demais. Não. Nós não temos que resistir às mudanças, aceitá-las, porque nada é fixo. A vida é dinâmica. Sempre foi e sempre será. Como posso desenvolver? Disse, perguntando ao mestre Devan, como eu posso superar as minhas emoções? Devan olhou para o discípulo e disse, caro Guru, o verdadeiro domínio não está em apenas observar. Não adianta a gente ficar observando. Em observar as emoções, mas em conhecer as suas origens e aproveitar a sua energia. Nós vemos a energia elétrica correndo nos fios, nós não vemos. Disse algo que ninguém vê. Mas, no entanto,
você pode transformar ela em luz. Você pode gerar outros tipos de energias através da eletricidade, impulsionar outras máquinas. Por que não podemos impulsionar as energias das nossas emoções em algo producente, útil? Um exemplo. Vamos pegar uma criança impulsiva, ela destruidora, tem o prazer de esmagar as coisas, de bater no outro. É uma natureza própria. Aquela energia está sendo mal direcionada. Vamos ver o que ela gosta? Ela gosta de desenhar. Dê essa atividade. Ela gosta de praticar um esporte, jogar bola. Ou outras atividades esportivas, um judô. Ali ele vai estar extravasando toda aquela energia que está sendo direcionada a um fim não útil, não bom, a um fim destruidor, para uma finalidade nobre. Isso é um exemplo. São energias que precisam ser canalizadas. E nós precisamos aprender a utilizar essas energias nossas, impulsivas, já não mais impulsiva, porque você está dirigindo elas para outras diretrizes, outros caminhos. Nós estamos falando mais da raiva hoje, porque a raiva é própria do animal. Ela é diferente do ódio. O ódio já é espiritual. A raiva não, ela é impulsiva. E nós temos que ter um controle sobre esse impulso. Agora, sobre o ódio, a coisa fica pior, né? Porque trata-se de uma doença espiritual. O oposto do amor. Então, a raiva é uma energia física, biológica, exposta em todos os animais que estão numa defensiva. Acua um gato, acua um cachorro. Ele vai mostrar os dentes. É uma defesa. E nós temos que aprender a dominar essas defesas nossas. Nós somos seres racionais, que pensamos, e pensamos muito, mas muito. As emoções, como falou aí do cavalo, né, supre as necessidades nossas. Um cavalo bem domado, com carinho, com trato, ele não vai ser aquele mesmo animal que foi domado com sofrimento. É um animal, você vê a alegria nele, a disposição. Ele não carrega consigo, como nós muitas vezes carregamos, o ressentimento, a mágoa, já projetando no nosso espírito algo doentio e maléfico, que pode transformar em nós como ódio, rancor, inveja. A inveja, aqui diz que é algo também impulsivo, mas desde que substituamos-la pela admiração, nós estamos canalizando aquelas energias
da inveja com o fim nobre de admirar. Então, aquele inimigo a qual eu tenho inveja, eu passando a admirá-lo, eu passarei também a receber as mesmas benesses para mim. É grandeza. Lembro também, quando estava no banco, e um funcionário bem mais novo do que nós, na época, passou à nossa frente, mas passou à nossa frente por capacidade. E a inveja foi total, quase total. Felizmente, eu reconheci e dei a eles parabéns. Não carreguei comigo aquele ressentimento de inveja, mas de admiração, porque ele estudava, se debruçava, se preparava, muito mais do que qualquer um que entrou 2, 3 anos antes dele. E logo se tornou um gerente de banco. Temos que olhar os nossos inimigos bem-sucedidos e valorizá-los, porque estaremos também nos enobrecendo, aprendendo com ele uma lição de um trabalho, de um esforço, assimilando uma justiça honrosa do mérito. E quantos de nós ainda vagamos na estreiteza de ser São Paulino, corintiano, palmeirense, e rivais, criando rivalidades por torcida? Perceberam como somos ainda imaturos? Não somos ainda muito diferentes daqueles que adoravam o esporte lá na antiga Roma, onde as arenas eram motivo de luta, era motivo de devoração por animais das pessoas que eram cristãs. Nós temos que estar acima disso. Não é porque uma pessoa é evangélica, não é porque outra pessoa é católica. Nós somos irmãos. E temos que nos unir por uma causa comum. Gente, o tempo está indo e vamos fazer então a prece que a Deja deixou uma vez para a gente. Uma oração do Chico Xavier. Já terminei uma palestra fazendo essa prece. Ela é curtíssima. Prece a Jesus. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Obrigado a todos, meus irmãos. Chamamos então a presença da nossa irmã para que ela possa fazer a prece de encerramento e alguns avisos fundamentais para a noite de hoje. Dona Helena.